Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karine, né, do Prado, vocês já conhecem. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou fazendo isso aqui, né? Porque eu estou gravando a aula, porque meu computador está com muitos problemas. Ele está com, acho que, algum problema no HD ou problema na placa-mãe, não sei, eu vou ter que levar ele para assistência. Mas ele não está conseguindo abrir o Google Meet e abrir dois programas ao mesmo tempo. Então, vou fazer uma tentativa aqui de gravar a aula para vocês assistirem, né? O intuito de hoje é a gente passar uma revisão básica de tudo que a gente já viu, de alguns conceitos importantes. E é isso, eu vou tentar fazer o mais breve possível, o mais dinâmico possível. Espero que vocês me acompanhem aqui. Bom, gente, uma das coisas que eu queria falar para vocês, né, é a conceituação, primeiramente, de mídia, né, que a gente vai relembrar aqui. O que é mídia, né? A gente viu nas primeiras aulas a diferença entre mídia e omídia, né? A gente sabe que mídia ela pode ser um meio de transporte, né? Um meio, essa palavra mídia vem do termo em inglês media, que é a gente retomar o meio, né? Então, assim, aquilo que transporta, aquilo que está entre eu e o outro é o meio, né? Está no meio, né? Então, é um meio de comunicação, meio de transporte, o modo como eu transfiro, né, uma mensagem. Mas ela também pode, quando eu falo mídia, eu posso também estar referindo à imprensa, né, a um departamento, né, quando eu falo mídia, eu estou também falando a um departamento de mídia que pode estar dentro de uma empresa, pode ser dentro de uma agência, né, de publicidade, ou eu posso estar falando, quando eu falo o mídia, também posso estar me referindo à pessoa que trabalha com mídia, né? Isso é uma prática bem comum, é um jeito de falar bem comum do mercado de se referir à pessoa que trabalha com a mídia, né? O mídia. Bom, eu posso estar falando do profissional e também posso estar falando de um meio de comunicação, né? O importante é que a gente sabe que a mídia ela é um retransmissor de mensagem, né? Ela transmite mensagens, ela propaga uma mensagem e cada mídia ela tem uma característica específica, né? É o que nós vamos ver hoje. Bom, também falei para vocês que a mídia, o departamento de mídia é um dos departamentos mais importantes, né, de uma agência de publicidade. Na verdade, uma agência só é uma agência se ela tem o departamento de mídia, né? E uma agência, ela é formada pelo seguinte tripé, né? A gente tem um tripé aqui na tela, que é o que dá sustentação a uma agência, né? É formado pela mídia, pela criação e pelo atendimento. Então, se não tem nenhum desses três departamentos, significa que não é uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade ela só é uma agência se tiver o departamento de mídia. Uma coisa que eu queria muito trabalhar com vocês, que por algum motivo a gente não deu tempo, na verdade eu sempre trabalho com os alunos de maneira de seminário, né? Para que eles façam esses seminários mostrando cada característica de cada mídia. Mas como não deu tempo, né, nessa N1, eu vou falar hoje para vocês a característica de cada mídia, né? Existe a TV, né, que é o maior, talvez, polo emissor de mensagens que nós temos no mundo, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Nós temos a TV aberta, que são as TVs que conseguiram, né, concessões para que houvesse todo o território nacional, que são gratuitas, né? E nós temos também as TVs fechadas, mas nós temos as rádios, né? Uma rádio que funciona por ondas, a gente consegue escutar só o som. Vocês sabem, né, muito bem como é que funciona cada mídia que eu estou falando. Mas agora a gente vai ver alguns dados, né, que proporcionam algum entendimento mais profundo sobre cada mídia e cada característica que ela tem, porque cada mídia ela informa de um jeito, né? Como eu já falei também, o McLuhan falava que cada meio, o próprio meio é uma mensagem, então dependendo do tipo de mídia, né, a gente consegue efeitos diferentes, né? A gente consegue algumas respostas diferentes do nosso leitor, né? E cada mídia ela tem um uso diferente, né? Por exemplo, a rádio, hoje a gente sabe que as pessoas escutam muito mais no trânsito, né? Então, quando é usada no trânsito, existe um tipo de público, né, que é alcançado porque tem aquele tipo de comportamento.
né? Hoje a gente já tem falado um pouco sobre isso, de que hoje a gente busca entender qual que é o comportamento dos consumidores em relação à mídia, para que assim a gente possa, né, fazer os anúncios, né, etc. Então nós temos a revista, nós temos a TV fechada, a mídia outdoor, a internet, as mídias sociais, o cinema, né? A gente também, as mídias sociais, elas são assim, talvez um grande meio à parte, porque cada mídia também social, ela também tem um tipo de característica, né? O Pinterest é diferente do Instagram, que é diferente do Facebook, né? Que é diferente vamos dizer assim, do LinkedIn. Então, cada rede social também tem suas próprias características, um jeito peculiar da gente usá-las, né? A gente entender como que nós usamos para os nossos propósitos. Bom, então, gente, vamos lá. Eu lembro que eu falei para vocês também uma coisa importante, a diferença entre meio de comunicação e veículo de informação, né? Lembrando que os meios são o tipo de meio, né? Por exemplo, jornal, TV aberta, TV fechada, né? Podcast. E o veículo são realmente os veículos dentro de cada meio, né? Aqueles que representam cada meio. Por exemplo, o jornal, né? O Globo, Notícia, o Dia, rádio, CBN, TV Atlântica, Ipanema. E nós temos também a peça, né? Esse nome de peça, né? Ou seja, também, por exemplo, na TV, a peça da TV é o VT, né? A peça para a rádio é o spot, a peça do jornal é o anúncio, né? Da revista também é o anúncio, no outdoor é o cartaz ou banner. Agora que a gente tem uma informação, né, de 2010, já tem 10 anos, gente. Muito, muito louco isso, né? Parece que foi ontem. Mas a gente tem um dado aqui sobre os meios, a penetração nos meios, né? Para cada classe. Em termos de porcentagem, né? A TV, gente, ela tem uma penetração absurda, um alcance, né, absurdo em relação a todas as classes sociais, né? Ela tem aí, por exemplo, 92% de penetração na classe A1, A2, B1, B2, C, D e E. Né? Lembrando que a gente já viu como é que é feita essa classificação pelo IBGE, né? A internet também tem uma penetração enorme, mas olha como que ela não é tão assim penetrável, né? Nos meios da classe mais baixa, né? A gente sabe até porque o acesso é mais difícil, né, para essas pessoas, né? A classe E, por exemplo, que é uma classe que ganha menos de R$ 300 que tem poder de aquisição baixíssimo, né? Que também o IBGE classifica como pessoas que ganham menos menos que um salário mínimo, metade de um salário mínimo, que é 300, mais ou menos R$ 300, tem 5% de penetração. Assim como, por exemplo, a TV paga, né? 1% de penetração a classe E. Então, dá para a gente ter uma ideia também de como que essa penetração ela ocorre, né? Quando a gente quer falar para todas as classes, a gente com certeza usa, por exemplo, um meio que tem maior penetração em todas, né? Maior alcance em todas as classes, né? Por exemplo, como é a mídia de TV aberta, né? Então, aqui a gente também tem um dado, né, que é a participação de cada meio no bolo publicitário. 64,22% de participação da televisão. TV por assinar, aí a gente tem, né, logo em seguida a gente tem o jornal, depois a revista, depois a rádio, depois o outdoor, os guias, as listas, a TV por assinatura, a internet e o cinema. Quais são as características da TV aberta, né? Que a gente chama de share de audiência, né, nacional das redes. 45,15% é da Globo, né, seguido pela Record. Depois tem o SBT, a Bandeirantes, Rede TV e outras. Né? Lembrando que essa é da mídia dados de 2010. O SBT e a Record, eles ficam aí, né, trocando de posição de segundo lugar. Né? Mas até hoje, né, se a gente for dar uma olhada, a Globo tem a maioria, né, depois seguida a Record e depois do SBT. As principais características da mídia TV aberta, né? Quanto ao telespectador, ela não exige instrução nem renda para ser consumida. O único investimento necessário é a aquisição de um aparelho, né? E esse aparelho pode ser dividido, né? Então, assim, aumenta maior o consumo, né, dessa TV.
E a TV é bem democrática, né, gente? Como ela trabalha com audiovisual, as pessoas não precisam ler, né? Não precisam ter grau de instrução. É fonte de referência de informação para a maioria dos espectadores que, pelas características culturais e econômicas da população, não tem acesso a outros meios de comunicação, como mídia impressa, por exemplo. Já a mídia impressa, as pessoas precisam de ler, né? Saber ler. É percebida como meio mágico por trazer para dentro do aparelho, em tempo real e ao vivo, a imagem com movimento e som e de fato que está acontecendo em outro lugar do mundo. Uma vez eu li que a TV, uma coisa que eu achei muito pertinente, é que a TV ela nos coloca em relação em contato com o mundo lá fora, né? É onde nós temos contato com o que está acontecendo, com as notícias, diferentemente, por exemplo, do cinema, que a gente entra mais em contato conosco, né? A gente entra mais em contato com a nossa própria história. Por isso que o cinema nos emociona mais, né? Porque através das histórias contadas, do lúdico, né? Apesar de também ser um sistema audiovisual, ele entra muito mais em contato com a história pessoal de cada um. Né? Então a gente relembra da nossa própria história vendo as histórias que passam no cinema. Por isso que nos emociona tanto, né? E o ser humano ele é um ser movido por histórias, né? Tanto é que tem uma ciência, vamos dizer assim, chamada storytelling, para saber o melhor jeito de contar histórias, né? Nós que somos publicitários, a gente mexe com histórias, mexe com o emocional o tempo todo, né? A gente tem que contar uma história em 30 segundos, que é importantíssimo, né? A gente tem que emocionar, contar uma história, ter esse ápice de uma história, ter um clímax de uma cena de consumo, dentro dessa própria história, enfim, em menos de 30 segundos, talvez até no máximo 1 minuto. Mas mesmo assim, é a TV que nos coloca a par da realidade, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu percebi, tenho percebido, né, que a TV ela se reconstitui e cada vez mais ela se solidifica como aquele meio que as pessoas realmente buscam informações mais precisas. É um meio que tem muita credibilidade, apesar das sandices e bizarrices que a gente pode ver na TV, mas realmente é um meio que tem muita credibilidade. Então as pessoas elas entram em contato com a TV para entrar em contato com o mundo lá fora, né? Por meio da TV que a gente entra em contato com lugares que a gente nunca foi, com pessoas que a gente nunca viu, entra em contato com as pessoas que a gente se aproximou, né? Como que é o caso das celebridades, que pessoas que a gente nunca viu, mas a gente sente que elas estão próximas. Enfim, ainda assim é o meio que mais tem penetração, é o meio que mais está presente nas casas dos brasileiros, nas casas mundiais, é o meio de principal fonte de informação. Então a gente tem que estar ligado em relação a isso. E como já falei para vocês também, é um dos meios que, se a gente calcula o CPM, que é o quê? Que é o custo por mil, é um meio que tem um custo por mil relativamente baixo, porque ele atinge muitas pessoas, tem muita audiência, apesar das pessoas, do anunciante ter que colocar muito dinheiro, né, no spot de 30 segundos, né, em um programa que tem muita audiência, quando a gente vê o custo por mil, esse custo fica menor, né? Esse custo fica até menor que às vezes a gente colocar no outdoor, numa revista, que é um meio que o anunciante pode até colocar menos dinheiro, mas que não alcança tantas pessoas assim. Quanto ao anunciante, né, que a gente já estava falando sobre isso, é o meio de maior penetração em qualquer público, com aproximadamente 98% de audiência. Cobre 98% dos municípios do país. Está presente em 89,8% em média dos domicílios do Brasil. Permite a veiculação em mercado nacional, regional e local. Favorece a estratégia de alto e rápido alcance, em razão das altas audiências verificadas nos programas. Apresenta baixo custo relativo, né, que é o que eu falei para vocês, CPP, que é o custo por ponto de audiência, e CPM, né, que é o custo por mil, em comparação com os meios impressos. Formas de comercialização, né, como é que ela é comercializada, né, como é que ela chega para nós, como que a gente, o que na verdade a TV vende, né? Ela vende o espaço que ela tem? Não, ela vende o tempo, né? Ela vende a audiência que ela tem, né? Usualmente, as inserções de VT são de 30 segundos. Existem os formatos múltiplos, né, como 15 segundos ou 60 segundos, que são comercializados à parte. Os merchandisings, que são inserções durante a exibição de determinado programa. Existem os patrocínios também, né?
e programas contratados, né, que é a compra de espaço. A rádio. Gente, vamos lá, continuando, né? O rádio, que é esse meio, né, que eu gosto particularmente muito. Ele tem o valor das inserções um pouco mais baratas, na verdade bem mais baratas, só que ele tem uma característica que eu já comentei com vocês, que a frequência média tem que ser alta, né? Ou seja, ele é um meio que precisa que a gente insira muitas vezes, né? Porque as pessoas mudam muito rápido de rádio, de estação. Mas a gente vai ver as características dele com vocês aqui. Bom, quais são as principais características da mídia do rádio, né? Quanto ao ouvinte, também não exige instrução nem renda, né? Se a gente vê a história dos meios de comunicação, o rádio surgiu primeiro que a TV, né? As ondas de rádio, né? Elas inclusive, elas atingem grande parte do território nacional, porque as ondas, elas pegam melhor, vamos dizer assim, às vezes que a própria TV, né? E eram um meio antes da TV super, hiper, mega popular. Todo lugar tinha um rádio, né? Até hoje as pessoas, tem gente que tem, apesar de que a TV é o maior, né? Mas tem gente que tem rádio e não tem TV. É super, hiper mais barato do que ter uma TV mesmo, né? A mídia mesmo, o aparelho do rádio é bem, bem, bem mais barato. Ela acompanha o ouvinte, porque é portátil, né? Nós temos basicamente dois tipos de frequência, a AM e a FM, né? A AM, prestação de serviços de interesse de comunidade, né? Então, às vezes tem um pouco mais de trânsito, tempo, utilidade pública, esportes, né? Quem gosta muito de esportes sabe que a AM, ela narra, tem narradores ao vivo, né? Tem muita gente que leva o radinho, meu pai é uma dessas pessoas que leva o radinho para o estádio, né, de futebol. A AM, ela pega super bem, né, porque é uma onda a longa distância. E a FM, ela tem mais o quê? Ela tem mais música como forma de entretenimento, tem aqueles quadros, né, mais informativos, jornalísticos, e tem muita diversão, né? Esses quadros, inclusive, de humor, né? Hoje em dia tem esse quadro de humor. Antigamente a gente tinha as novelas, né, faladas, né? Tanto é que, só abrindo um parênteses aqui, o nome, né, que é novela em inglês, foi derivado dos programas de rádio que tinham, entre um intervalo e outro, propagandas de sabão, né, sabão soap, sabão em inglês, e ópera, né, que é tipo de uma novela, de uma ópera. Então, soap opera, né, que era assim, as novelas de sabão, vamos dizer assim, foi falada, foi caracterizada como novelas, né? Porque surgiu primeiro na rádio, depois passou para a TV, né? As novelas mesmas surgiram na rádio, né? Tanto é que algumas pessoas chamam as novelas na TV de telenovelas, mas as novelas mesmo surgiram na rádio e só surgiram porque tinham eram patrocinadas pelas propagandas de sabão. Olha que interessante, né? Aí foi apropriado, né, pela língua, né, no inglês de soap operas, né? Então, se você for olhar no dicionário, soap operas é significado de novelas. Bom, é só um comentário aqui de pura cultura. E a gente tem a ampliação da capacidade imaginativa, né? A gente vai imaginando, né? Então, é legal também a gente, quando for fazer um spot, fazer uma propaganda, a gente pensar também que na nossa propaganda a gente pode usar essa criatividade, né? Esses sons, que a gente chama de Foley, né? Que são os barulhos, né? Geralmente que a gente coloca, insere na edição de áudio, para que as pessoas possam ter uma cognição um pouco mais para aumentar, né, a capacidade imaginativa, né? Quanto ao anunciante, o segundo meio em termos de penetração, né, o segundo meio de maior alcance, presente em 87,7% dos domicílios brasileiros. É um meio ágil, é um meio flexível, é um meio dinâmico, né, possibilita a participação do anunciante no conteúdo dos programas, né, oferece segmentação de público por gêneros de programação. Nós temos vários tipos de programas, né, é uma estratégia de alta frequência,
né, como eu falei para vocês, a estratégia tem que ser de alta frequência. Por quê? Por ser instantâneo e possui um dos menores custos absolutos de veiculação. Como é um meio muito rápido, muito instantâneo, as pessoas mudam muito, né, também de operação, de meio, né, ele possui também um baixo custo por inserção, então tem como a gente colocar várias vezes, né? E lembrando que uma frequência alta faz com que as pessoas, né, cada vez captem mais a mensagem, né? Então é interessante a gente colocar várias vezes, né? Aumentar essa frequência média. Como é que é as formas de comercialização? A gente tem os spots de 30 segundos, pode ser que tenha spots de 15, tá, gente? Mas isso é muito raro. A gente tem os patrocínios de programas, por exemplo, quando eu trabalhava na Interativa, tinha a Dinâmico, né? Tinha a Saída Madruga, que patrocinava. Então, o Zé Luiz, que era o apresentador, sempre falava, olha, o Papo Cabeça é um patrocínio do Dinâmico, é um patrocínio do fulano de tal, é um patrocínio, então tem esses patrocínios, né? No final do programa e no início do programa, que também são um tipo de comercialização que eles fazem. E nós temos os testemunhais, né? Que são as pessoas, os ouvintes eles testemunham, né? Comercializam tal. A gente fazia muito isso, né? Já falei para vocês algumas vezes para empreendimentos, né? Existem programas, por exemplo, aqui em Goiânia, a rádio executiva, o padrão, as pessoas que escutam ela são o padrão mais alto, né? De pessoas que escutam. E a rádio executiva também tinha várias ações naquela época, né? Antes da pandemia, tinha várias ações de shows, né? Os shows mais assim. Refinados, né, com música MPB, etc e tal. Então a gente colocava muito, fazia ações muito com a rádio executiva, né, que era um público mais assim, né, que era o nosso público, né, ao público das grandes construtoras. O jornal. Quais são as principais características do jornal? Quanto ao leitor, ele exige instrução instrução de leitura, né, e renda para ser consumida. Geralmente as pessoas, né, que consomem o leitor têm uma renda um pouco mais alta. Destina-se a um público exigente, crítico. Por quê? Porque o jornal hoje, gente, o jornal impresso hoje, as pessoas estão mais querendo ler a opinião dos jornalistas, né, dos especialistas, do que necessariamente ter acesso a notícias, porque as notícias mesmo a gente consegue encontrar na internet, né? Mas são pessoas que gostam de formadores de opinião e gostam de formar opinião, né? E quase sempre fiel ao vínculo pela afinidade com sua postura editorial. Apresenta notícias sobre vários assuntos locais, nacionais e internacionais, tem função de prestador de serviços, né? É um meio que é colocado, por exemplo, o Diário Geral da União, o obituário, né? Tem esse serviço, prestação de serviço para a população, que é um meio de altíssima credibilidade, né? Apresenta informações de interesse da comunidade, como eu falei, favorece a crítica e o debate de acordo com a posição adotada pelo editor e com as matérias assinadas pelos colaboradores, confere credibilidade e caracteriza compromisso formal com o leitor. Então, gente, o meio impresso, ele tem essa característica de credibilidade porque está impresso, né? Como diz os antigos, né? A tinta está no papel. Então, quando a tinta está no papel, não tem como apagar mais. Então, a credibilidade é muito alta. Quanto ao anunciante, tem penetração de 68% nas classes A e B, apresenta o seguinte perfil de leitores, né? 53% são do sexo masculino. Isso aqui, gente, como eu falei, depende também do Media Kit que você recebe. Lembra que a gente viu o Media Kit do Daqui, o Media Kit do Popular, né? Existe também o Media Kit da Folha de São Paulo. Então, a gente recebendo esse Media Kit, né? O Media, ele consegue ver quais são as características de público de cada jornal que ele pode anunciar. Permite o detalhamento da comunicação, ou seja, você pode escrever, ter um anúncio impresso com algumas coisas mais escritas, né, com detalhamento, porque as pessoas param e lêem, né, elas se detêm mais, né, diante daquele anúncio. Apresenta geralmente alto custo absoluto e relativo, né, então ele tem um alto custo de CPM, comparação aberta, ou seja, você gasta mais,
né, para ter um CPM mais alto. Geralmente, gente, o anúncio feito no jornal, ele agrega mais valor e credibilidade do que, na verdade, rentabilidade, né? Volta para você, né? Enfim, geralmente é para a gente usufrui do jornal, esse meio que é super, que tem grande credibilidade, para gerar credibilidade também para o nosso anúncio, né? Tanto é que a gente também, os meios, as construtoras também, geralmente elas anunciavam onde? No jornal. É muito difícil a gente anunciar, por exemplo, na TV. Costuma transmitir seriedade e credibilidade, né? Como que a gente anuncia na mídia de jornal? Formato, né? Centímetro versus coluna, centímetro de altura, Y por coluna. A gente tem os formatos diferenciados, né? Então a gente pode ter, no Media Kit vai aparecer todos os tipos de formato, mas pode ser que você, como anunciante, né, ou representante do seu anunciante, pode querer um formato diferentão, né? Você pode ter formato preto e branco ou colorido. E a gente também tem os classificados, que são bem mais baratos, né? Revista. Características da mídia de revista. Quanto ao consumidor, existe instrução de renda para ser consumida. A revista, ela está muito mais ligada à editoração, né? É super, hiper, mega segmentada, né? Capricho, Atrevida, é só para adolescentes, né? A Vogue é mais para as pessoas que gostam de moda, super classe alta, né? A Vogue, hoje em dia, ela custa uns R$40, né? Uma revista, que é exige, então, grau de instrução. Só que, gente, eu não sei se vocês já perceberam, eu vi, uma das últimas notícias que eu percebi foram o fechamento em massa de várias revistas. Né? Abril, por exemplo, fechou várias e várias revistas, porque realmente é uma das mídias que está realmente em decrescimento. Né? Diferentemente do que eu posso afirmar sobre a TV e o rádio, que eu acho que vai perpetuar por muitos anos aí, a revista são um dos tipos de mídia que está em decréscimo. Por quê? Porque as redes sociais, principalmente com as blogueiras, elas entraram dentro dessa característica de segmentação. Né? Então, se eu quero falar com o meu público que gosta de moda, eu procuro, sei lá, uma Boca Rosa, maquiagem, né? Eu procuro, sei lá, uma Camila Coelho, né? Eu procuro, hoje em dia, as blogueiras, né, ou os influencers se tornaram mais essa segmentação por edição, né, por editorial. Se eu quero falar com um público mais adolescente que gosta de ciência, eu falo com o Felipe Castanhari, enfim, entenderam? Então, assim, eu creio, né, essa é a minha opinião, que pelo que eu já li, pelo que eu tenho visto, depois vocês podem pesquisar aí sobre o Grupo Abril aqui no Brasil, sobre outros grupos, né, ao redor do mundo, sobre o fechamento de várias revistas. Tem algumas revistas, alguns segmentos que ainda estão, que ainda continuam, por exemplo, aqui no Brasil, acho que eu não sei se a Exame estava para fechar ou fechou, mas tem alguns segmentos que continuam, né? Por exemplo, a Veja, Isto É, essas de notícia em geral, e algumas segmentações, por exemplo, as quatro rodas também, que é um público bem fiel, né? Bem fidelizado à revista. Mas enfim, depois vocês pesquisam aí e veem um pouco mais aprofundado essas informações. Qual que é uma das características também da revista? Né? Ela destina-se a um público exigente, crítico, formador de opinião e fiel ao veículo pela afinidade com seu estilo editorial. É percebida como autoridade e fonte de referência por sua característica de segmentação editorial. Né? Ela tem alto índice de segmentação, em que aborda determinados assuntos em maior profundidade. Qual que é a característica da mídia revista, consumidor e continuação? Né? É utilizada para entretenimento ou para consulta em um assunto específico, pode ser consumida em qualquer local e a qualquer momento, favorece a reprodução de imagens por causa da qualidade do papel, né, que é o papel, a gente chama papel couché, um papel que é super bom para imagens. Então ele tem uma característica bem assim imagética, né? E dá impressão de algumas revistas, e isso influencia a percepção do leitor sobre o assunto. É muito usado como vitrine, né, para as agências. Às vezes a agência faz uma inserção numa revista só para falar que anunciou. Isso é muito visto, gente, lá em São Paulo, nas grandes empresas no mundo afora, como aquele anúncio meio fantasma. Fantasma, assim, é um anúncio que existe, que ele
ele pode ser usado como realmente para retorno financeiro, mas ele é muito mais usado como vitrine da própria agência, né? Então, tem muita agência que coloca uma única, como eu diria, um único anúncio numa revista só, porque vai concorrer, né? Quer concorrer a prêmios, quer ganhar prêmios com aquele anúncio, né? Criativo. E para você ver, eu não estou com uma revista aqui, mas inclusive nas revistas, as agências costumam assinar, né? Assinar com o nome da agência, para vocês verem o tanto que serve como vitrine, né? Se vocês olharem, se vocês virarem na horizontal a revista, vou até ver se eu consigo mostrar depois do intervalo aqui, como é que a gente vê o anúncio da revista, das agências, a gente consegue ver quem anunciou, né? Qual que é a agência que está anunciando. Confere credibilidade, características e caracteriza compromisso formal com o leitor. Características da mídia revista, né? Quanto ao anunciante, tem penetração de 67% nas classes A e B, está presente nos principais centros econômicos do país, em razão da segmentação de assunto e, consequentemente, de público, dispõe de algumas publicações que são referência de moda e de comportamento. Em geral, o tipo de papel utilizado é melhor qualidade, né? A gente já falou sobre isso. Pelas características de circulação, semanal, quinzenal, mensalal, bimestral, atende a necessidade de uma veiculação horizontal no período. Geralmente apresenta alto custo absoluto e relativo de CPM, em comparação à TV aberta. Como é que é a forma de comercialização de uma revista, né? Geralmente, os editores possuem uma lista de preços com o formato de uma página, meia página, 2/3 de página, página dupla, contracapa, 3 capas, terceira capa, quarta capa, né? Mídia exterior. Quais são as características da mídia exterior? A mídia exterior também pode ser chamada de out of home, out of OH, né? OOH, que é out of home, né? São as mídias exteriores, né? Os displays, os banners, os outdoors, né? As empenas também, que a gente chama, tem muita gente que chama de empena, né? Que é aquela colocada no prédio, né? Já viram que tem, principalmente aquele prédio Aquários da T63, acho que hoje está no anúncio da Oreo. Né? A Unimed também da T7 aqui tem uma empena aí gigantesca, que tem até, que a gente chama aplicação, né? Tem um estetoscópio assim para fora, que a gente chama de uma aplicação na empena. Então, isso tudo são mídias exteriores, né? É o terceiro meio de penetração entre a população, 73%. É o público que vai ao encontro da peça por estar localizada na rua, né? Ela tem muito a ver com o local, já falei isso também para vocês, que ela está, né? Ela fala muito com o local que ela está, então é interessante a gente ter numa grande movimentação de carros ou perto da localização que nós estamos falando sobre ela, para as pessoas, né, associarem que, olha, tanto é que a Unimed, ela tem uma empena na Unimed mesmo, né? Não sei se vocês estão sabendo o que eu estou falando, depois eu tento mostrar aqui fotos, né? Mas elas têm uma empena, aquele prédio Absolute, né, da T634T4, também tem uma empena gigantesca, que já teve propaganda do Olimpo, já teve propaganda da Unimed, agora eu acho que já teve propaganda, eu lembro que da Uber Eats, que eu fico olhando. E agora eu acho que tá da Oreo, né, da bolachinha Oreo. Não me lembro, eu preciso ir lá ver se tá realmente qual anunciante que tá. Mas geralmente é uma empena gigantesca, colocam num prédio, né, inteiro, assim, geralmente tem 9 metros, e precisa de uma impressora, não é todo mundo que imprime, tá, gente, uma empena. E geralmente precisa de uma impressora própria, né. O que ela faz? Ela amplia o recall e a visibilidade da campanha, isto é, o público tem a percepção de estar sendo impactado várias vezes pela mensagem em vários locais. Isso é muito interessante, muito importante. Funciona como referência de local para o anunciante. Por exemplo, aquele front light do McDonald's, né, aquela letra M gigantesca, sinaliza a existência de uma loja nas proximidades, né? Então, também é cotado como mídia exterior, que lá é um totem, né, que a gente chama, um totem luminoso, com luminosidade interna, aquele símbolo do McDonald's, que é muito bom porque as pessoas já vêm de longe que tem um McDonald's, né? Que as pessoas já têm toda a característica, né?
qual que são, às vezes, alguma desvantagem? Ela impede o detalhamento da mensagem por causa do espaço limitado, então tem que ser bem, e até por causa da velocidade que se passa na frente dela por ser veículo, né, tá no meio do trânsito, por causa da forma rápida de leitura que acontece de dentro de um veículo automotivo, né, como estou falando, exige da agência uma criação pertinente com essa particularidade, né, para que a mensagem não perca o impacto. Favorece o trabalho de continuidade linear, lembra da continuidade linear que eu falei para vocês? E de alta frequência média, pelo tempo de exposição da peça, de uma semana no mínimo. Geralmente, o outdoor, gente, como eu falei para vocês, a gente só consegue anunciar por bissemana, né? Você consegue, esse nome, né, é falado pela mídia exterior do outdoor, porque ele só anuncia por 2 semanas, né? Você vai renovando a bissemana. É uma prática que, inclusive, eu lembro que os mídias ficavam meio loucos, porque às vezes eles perdiam tempo, né, o cronograma da bissemana, aí eles tinham que ligar e falar, pelo amor de Deus, renova, né, a bissemana. O outdoor localizado determina avenida em determinada avenida poderá ser visto pelo menos 2 vezes ao dia, né? Que é o caso, por exemplo, uma avenida super concorrida, é a T63, a T4, né? A 85, trânsitos lentos são muito concorridos, né? E na ida no trabalho e na volta, né? Durante as 2 semanas, que é o tempo de duração da colagem. A mídia exterior não é somente outdoor. Né? Muito bom lembrar o seguinte, que são todos os meios e formas de divulgação de mensagens publicitárias ao ar livre. Por isso que muita gente gosta de falar ou mídia exterior ou out of home, né? Mídias que estão fora de casa, né? Que a gente pode ver o backlight, que é a luz atrás, né? O front light, que são a luz na frente, o buzz door. Lembrando que o buzz door, ele tem, isso é um parênteses que eu vou fazer, tá? O buzz door, você colocando no ônibus, você está associando a sua marca ao ônibus. Né? Então, geralmente a gente coloca coisas mais populares em bus doors, tá? Em pena, né, que eu falei para vocês que aquela super, hiper, mega banner pode ter um front light, um backlight nos prédios, assim, né? Painéis luminosos, painéis eletrônicos, né? Aqui em Goiânia a gente tem a LED Wave, tem uma LED Wave lá uma das mais famosas, né, que eu tô lembrando aqui, é na esquina do IPOG, né, da T1 com a T55, se não me engano. Geralmente, gente, o Media Kit da mídia exterior, ele já chega com um mapa de Goiânia, né, o mapa da localização, com todos os pontos que eles possuem, né? Aí você vai escolhendo e vai fazendo um mapeamento que você quer. Painéis, relógio de rua, né, abrigos de ônibus, né? Que em Goiânia não é tão comum, eu acho que não tem concessão para isso, mas, por exemplo, se você vai em São Paulo, Londres, se você vai no Rio de Janeiro, tem muito, né? Os abrigos de ônibus sempre tem uma mídia exterior. E também, lembrando que entra aqui também os displays, né? Aquelas bandeirolas, que mais? Enfim, tem vários, gente, tem vários e vários meios, né? Tem um que a gente chama de pirulito, que é as pessoas andando de mochila com a mídia aqui, né, exterior, enfim, tem vários, gente, tem vários. Algumas aulas passadas, a gente está na era dos streamings. Né, professora, entra aqui na TV fechada? Eu acho que não. Então, eu acho que o streaming tem toda uma lógica diferente da TV fechada, né? Você contrata aqui um pacote. Né? No streaming, você é sobre demanda, né? Você que escolhe o que você quer ver. Né? Então, e tem vários tipos de streaming, né? Enfim, eu acho que a característica é um pouco diferente. Não funciona por audiência, vamos dizer assim, mas é por demanda, né? Diferentemente da TV fechada. Mas enfim, vamos lá. Você não escolhe aqui, por exemplo, a programação que você quer assistir naquele momento. Diferente, por exemplo, do Netflix, né? Você está lá com aquele catálogo, aquele menu, né? Com aquele cardápio de filmes que você consegue assistir qual que você quiser naquele momento. Né? Eu acho que é diferente. Essa característica que diferencia a TV fechada do streaming. Bom, quais são as principais características da mídia TV fechada? Primeiro, credibilidade, né? O telespectador acredita no que vê, ele paga por isso. Público seleto, a maior
de maior poder aquisitivo, né? Para ter uma TV paga, né, gente? Precisa de ter dinheiro. É segmentado, facilita o contato com o público-alvo. E as não mídias, né? Que a gente pode chamar de não mídia, que são aquelas que, na verdade, alguns autores consideram como mídia, sim. Tem autor que diz que tudo é mídia, que tudo pode ser mídia, né? Mas existem autores também que falam que não, isso não é mídia. Mas enfim, a gente chama, alguns autores chamam de mídia alternativa, que podem ser transmitidos, né, imagem, mensagem da empresa, como, por exemplo, material publicitário, brinde, caneta, copo, né? Material de escritório, que eu falei para vocês, embalagem, frota, uniforme, manual de operação, palestra, camiseta. Então, isso tudo que tem que pode ser fonte de informação ou meio, né, para que possa ter mensagem da empresa ou do anunciante, pode ser também considerado um meio, né, uma mídia, vamos dizer assim. Tem gente que fala que isso não é mídia, mas tem gente que fala que é mídia sim. Eu considero como mídia, eu sou do time que acha que podendo ter esse meio, né, é uma mídia sim. Mas, por exemplo, a palestra já está nas mídias, vamos dizer assim, nas mídias alternativas, né, mídia subjetiva e tal. Internet e mídia digital. Bom, a gente pode falar que é o site, blog, hot site, né? Formatos, a gente tem banner, pop-up, selo, disparo de e-mails, redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, Google+, YouTube, principais características da internet. Tem gente que chama de mídia interativa, tem gente que chama de mídia online, né? Enfim, quanto ao internauta, exige instrução e renda para ser consumida, destina-se a um público mais exigente, crítico, formador de opinião, receptivo a novidades, é a maior difusora de conhecimento, promove a interatividade entre usuários, é percebida como moderna e associada à tecnologia de ponta, permite que o usuário participe do meio com construção de site próprio, ou seja, permite a interatividade, né, gente? Isso aí a gente vai aprofundar muito mais a parte do que realmente, qual que é a mudança que a internet trouxe, né, para a nossa noção de mídia, de comunicação, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. Quando o anunciante tem penetração de 41% nas classes A e B, isso aí no geral, tá, gente? Porque, como eu falei, cada tipo de rede social, de mídia, de forma, né? A gente também tem a mídia programática dos sites, né? Que a gente anuncia. Enfim, tudo isso tem uma característica própria. Favorece a estratégia de atingir o público qualificado e formador de opinião, por segmento ou assunto, com menor dispersão, uma vez que 80% são classe A e B. Favorece a estratégia de frequência, porque é instantânea. Permite isso que é o principal da mídia, que eu acho que é da mídia digital. Né? Eu prefiro chamar de mídia digital. Permite a mensuração dos resultados, gente, dependendo do tipo de campanha. A mensuração, você estudar, diagnosticar é muito preciso, porque você consegue mensurar todas as pessoas a gente consegue mensurar todos os cliques, a gente consegue mensurar todos os viewers, a gente consegue mensurar todos os comentários, engajamentos, a gente consegue ter essa resposta de cada usuário, né? Por isso que é um big data, né? Por isso que é uma grande dataset que nós possuímos. Então, a gente não tem amostra, né, na mídia digital, a gente tem todo as pessoas, né? A gente consegue falar com todo o universo, né? Então, essa é uma das grandes características e a gente consegue mensurar muito, a gente consegue fazer filtros, a precisão é muito alta. Então é isso, gente.